A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre a igreja e o Israel nos dias de hoje. O que Deus tem preparado para nós hoje? O que nós somos para Deus, né, perante ao povo judeu? Israel é a oliveira enxertada, enquanto os gentios são os ramos da oliveira brava enxertada entre os naturais. Os naturais aqui são o povo judeu. Este enxerto é um ato de graças, não um motivo de arrogâncias. Os gentios devem lembrar que não sustenta a raiz, mas a raiz os sustenta. Então, quem que é a raiz? A raiz é Jesus, né? Ele adverte que assim como os ramos naturais foram cortados por incredulidade, os gentios enxertados podem também ser cortados se não permanecerem na fé. Quer dizer, aqui está falando, né, que nós somos enxertados ali na oliveira, que é a nação Israel. Esta advertência chama a humanidade a perseverar na fé. Então, nós temos que perseverar na fé. Vamos lá começar sobre Romanos 11, 19. Virá, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertada. No 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te encerbebeças, mas teme. No 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe quem? A ti também. Quer dizer, se ele não poupou o povo judeu, Deus não vai poupar nós também pela incredulidade, né? Nós temos que crer em Deus, né? Temos que ter fé, que Deus vai nos levar para um lugar especial. Saiba que não é você quem sustenta a raiz, né, a oliveira, mas a raiz é quem sustenta você. A razão dos israelitas terem sido quebrados, terem sofrido, né, rejeitados e terem sofrido uma queda foi a possibilidade que os gentios serem enxertados da oliveira. Então aí, por causa da incredulidade dos judeus, né, que foram quebrados, então foi a possibilidade para nós sermos enxertados na oliveira, né, que aqui a oliveira, né, é Israel. Paulo adverte que os gentios não deveriam ser arrogantes e deveriam temer a Deus. Estar de pé diante de Deus é um ato que só é possível mediante a fé. Então, estar diante de Deus, nós temos que ter fé, acreditar nas coisas de Deus, né? O sentimento de superioridade não tem vez onde os gentios se lembrassem de que eles dependiam de Deus e eram responsáveis diante dele das mesmas maneiras que os judeus o eram. Então, hoje nós somos responsáveis da mesma maneira que os judeus, né? Quando nós somos, né, fizemos as coisas erradas, Deus não está no nosso controle. Lá em Provérbios 28, 14, diz assim: bem-aventurado o homem que continuamente teme mais, o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Romanos 2, 5. Mas, segundo a tua dureza e do teu coração impenitente, entesourarás ira para ti no dia da ira da manifestação do juízo de Deus. Então, né, nós temos que ser penitentes com Deus, né? Nós temos que ver o que Deus tem para nós, né? Mas se nós deixarmos a Deus, né, nós vamos lá ver lá na ira, né, no juízo da ira de Deus, né? Aí vai ser complicado as coisas, né? Se permanecerem na bondade de Deus, eles não serão cortados. E se os judeus se voltarem a Deus pela fé, eles poderão ser enxertados novamente na oliveira. Esse não é uma referência de salvação individual, mas é o plano de Deus para os judeus e os gentios. Então, se nós arrependermos, como os judeus também se arrependeram dos atos, nós podemos ser enxertados novamente na videira, né? Na oliveira. Né? Mas também na videira, né, que Jesus fala que ele é o tronco e nós somos os ramos, né?
Então, está aí, está também a oliveira, também está representando aí também Jesus, né? Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e a serenidade de Deus para com os que caíram, severidade para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outras maneiras também tu serás cortado. Então veja bem que se nós não permanecemos ali, seremos cortados. 2 Coríntios 3,16 diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se cairá. Então veja bem que ali, né, vai cair o véu, né? Então nós vamos estar ali limpos novamente, se converter-se ao Senhor. Enquanto existem duas diferentes posições proféticas em relação ao futuro de Israel, há apenas uma visão bíblica relacionada à atividade do cristão perante o povo judeu. O primeiro lugar na Bíblia nos ensina para honrar os judeus, porque eles eram o caminho nacional através do qual a bênção messiânica chegou até a humanidade. Então, os judeus, né, foi de onde veio sair Jesus Cristo, né? A genealogia de Jesus Cristo, de Adão e Eva até Jesus Cristo, são 77 gerações, né? Então, veja que dali saiu, desde ali do começo, já foi contada a geração até chegar a Jesus Cristo, que foram provenientes dos judeus, do povo escolhido de Deus, né? Romanos 9, 4 diz assim: não são israelitas, dos quais é a adoção dos filhos e da glória, e os conceitos e a lei e o culto e as promessas? Não foi para os judeus que foram isso? Né? Para os israelitas, no 5, os quais são os pais dos quais é Cristo, segundo a carne, e qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Nós devemos ter a consciência de que devemos para alcançar o povo judeu, porque por Abraão que Deus deu a bênção para nós, né, na igreja, até hoje, né? Então, aí Deus falou para Abraão assim, Gênesis 12, 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Algumas versões falam que em ti serão benditas todas, né, os povos da terra, todas as nações da terra. Então, ali começou a bênção de Deus, através do quê? De um judeu, né? De um hebreu, né? Ou judeu, como hoje, né? Que era Abrão. Então, essa promessa se estendeu para todas as famílias da terra, ou para todos os povos da terra. Em segundo lugar, não se pode dizer que a orientação bíblica que diz orai pela paz de Jerusalém foi anulada. Então, está ali em Salmos 22, 6, diz assim: orai pela paz de Israel, prosperarão aqueles que te amam. Então, veja bem, quando a gente ora também pela paz em Israel, nós vamos prosperar também, porque Deus, né, nos amou de tal maneira que deu seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos, né, seu Filho unigênito. E Ele nos ama também, porque Ele deu a possibilidade para nós podermos ser salvos. É prudente para o crente evitar a presunção de passividade com respeito a Israel, visto que a evidência de que toda a história é que Deus não se esqueceu de seu povo. Então, não devemos ser passivos contra o povo judeu, né? Nós temos aí que orar por eles, né? Orar por Israel, orar por Jerusalém, né? Temos que orar pelo povo, porque ali Deus deu a bênção ali. Começou ali a bênção de Deus e dali veio até Jesus Cristo. Voltando aqui, Romanos 11, 23. E também eles não permanecerem na incredulidade serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a
enxertar. Se eles se perderem e eles voltarem atrás, Deus vai enxertar eles novamente, né? Como para nós também. Se nós nos perdemos do caminho, né, nós também vamos ser enxertados novamente. Romanos 11, 24. Porque se tu foste cortado do natural, jambuzeiro, e contra a natureza enxertada na boa videira, quanto mais esses que são natural serão enxertados na própria oliveira. Então, veja bem, então nós temos que, né, falar, vendo que Deus, né, o povo judeu é o povo natural de Deus, né, que Deus escolheu eles. Então, eles também, se arrependerem, vão ser enxertados novamente na oliveira, e nós na videira. É muito mais natural esperar que Israel, o ramo natural, seja enxertado na árvore, do que esperar que os gentios, provavelmente os zambuzeiros, sejam incluídos. 11, 25, para encerrar aqui. Porque não quero, irmãos, que ignorais esse segredo, para que não presunçais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrada. Se os cristãos não entenderem esse segredo, eles correm o risco de serem presunçosos em si mesmos, o que significa que tornarão serem arrogantes, né, que se tornarão arrogantes e ostentadores. O mistério é que Israel foi temporariamente, né, ou parcialmente endurecido, mas Deus não os rejeitou. E nós? Como fica nós? Se nós voltarmos para Deus, Deus também não vai nos rejeitar. Então, essa é o segredo, né? Isso é o segredo da igreja de Israel nos dias de hoje. Né? Temos que estar sempre ali atentos, temos que ter fé que Deus vai voltar, né? Jesus vai voltar para nos buscar, mas para isso nós temos que estar, além da fé, nós temos que estar dentro, né, do possível, dentro das coisas que Deus determinou para nós, né? Dentro das razões de sermos fiéis a Ele e não fizermos coisas erradas, né? Porque não é fácil, né, viver nesse mundo já está do maligno, né? Veja bem quantas guerras aí estão surgindo aí novamente, né? Então, isso, desde o começo, o povo sempre foi questionado e querer ser ele o dono de tudo, né? Mas quem é o dono de tudo aqui nesse mundo, até da nossa vida, é o Senhor Deus, através do Senhor de Jesus Cristo, que veio nos salvar para sermos de novo aquilo que Deus preparou para nós lá na Jerusalém Celestial. Então, fico um abraço para vocês, que Deus abençoe, né? Vocês não esqueçam de se inscrever, você que não é inscrito, e você compartilha aí com seus amigos, né? Converse com eles, vejam que tem muita coisa ainda para se falar, né? Que Deus, né, Ele é muito grande. A Bíblia, se eu viver mais de 100 anos, né, ainda vai ser pouco ainda para mim falar da Bíblia, porque a Bíblia é muito grande, né? Se Jesus tivesse falado tudo que Jesus tivesse feito, tivesse posto em livro, não caberia nesse mundo, né? Então veja bem que a Bíblia é muito ampla e ela vale para todas as idades, para toda a época e para até a eternidade, tá? Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de deixar seu likezinho se você gostou e não se esqueçam de compartilhar e se inscrever, tá? E visualize o vídeo, né? Veja o vídeo, porque tem muito mais coisas ainda para nós falarmos daqui por diante, tá? Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.